Olá, tudo bem? Na aula de hoje eu vou estar te passando dois programas que vai facilitar aí as suas atividades em campo. Eu vou estar utilizando como referência esse projeto. Aqui nesse projeto eu tenho todos os elementos necessários, né, para a gente poder entender como que esse programa funciona, tá? Eu tenho aqui, ó, o meu azimuth, tem a minha coordenada de referência e tem aqui os dois pontos, né, que eu identifiquei como estação e como ré. Eu já deixei aqui, ó, um ponto chamado auxiliar, porque eu vou explicar, né, sobre esse ponto aqui, que está fora da obra, vamos dizer assim. Então vamos lá. Nesse tipo de obra, né, é muito comum muitos topógrafos trabalhar 90 graus. Né? O que ele faz? Geralmente ele calcula, né, todos os pontos de eixo, né, as coordenadas dos eixos. Depois ele loca, bate um preguinho, né? Eu tenho me identifiquei aqui com esse círculo. Bate um preguinho aqui, manda alocar o final do outro eixo aqui, as amarrações, né? Ó, eixo 6 com eixo C, eixo 1 com eixo C, tá? Ele faz essas amarrações, bate o preguinho, ele estaciona a estação dele aqui e faz a visada aqui. Então, geralmente, o que ele faz? Quando ele coloca aqui a estação, ele faz o quê? Ele coloca a medida total do eixo 1 até o eixo 6 na norte da estação dele. E em este, ele coloca 0. Por quê? Porque aí ele sabe que em norte, ele vai ter, né, que fazer aqui, quando ele lê aqui, ó, ele vai ter essa medida, ele vai ter que ter 4,50. E aí, fazendo a somatória, né, ele vai ter que achar as medidas, né, conforme a amarração de eixo, ou conforme a base que ele estiver marcando aqui. E aqui para a direita, né, da sua referência, da sua amarração aqui, no caso para cá, ele vai ter que fazer a somatória também. Por exemplo, se ele estiver aqui no eixo B, ele vai estar a 5,50. Se ele estiver aqui no eixo A, ele vai estar a 11 metros. Tá? Então, ele sabe dessa forma. Só que dessa forma tem um porém. Digamos que ele é solicitado a jogar um ponto auxiliar, né? E esse ponto precisa estar com a coordenada real, tá? Coordenada topográfica. Dessa forma que ele está trabalhando aqui, ele vai ter que voltar aqui nos dois pontos dele, seja na ré ou na estação. Ele pode estacionar aqui ou estacionar aqui, tanto faz, né? Ele está por coordenada. Ele vai ter que estacionar em um desses dois pontos, fazer a visada a orientação do equipamento, para depois ele ler aqui. Beleza? Então, esse é um método assim, que é bom, é muito bom utilizar assim, que você não evita cometer erros, né? Porque você trabalha com as medidas aqui, tá? É muito mais fácil trabalhar com medidas pequenas, né, do que com coordenadas assim, né? Porque você pode digitar um número errado, né? Então, isso é bom. Só que nesse caso aqui, ele teria que estacionar aqui para ler esse ponto. Esse é um porém. E tem também o método, né, que é a linha de referência, aonde a pessoa trabalha já orientado com seu equipamento, tá? Ele tem esses dois pontos aqui, ele joga um outro ponto, digamos que ele jogou esse ponto aqui no eixo, né, na amarração do eixo, C com o eixo 1 aqui, estacionou, ele faz a visada de ré de novo, né? Estava aqui, orientou a estação aqui, tanto faz, né? Jogou esse ponto aqui. E aí, ele leu esse ponto, ele estaciona aqui, faz a orientação, pode ser aqui, faz o fechamento. Show de bola, tá zeradinho, beleza. Depois, ele pode, digamos que ele quer marcar as interseções, né, do eixo B com o eixo 1 e do eixo B com o eixo 2, tá? Seriam essas duas bases. Ele faz, né, ele calcula a coordenada daqui, desse ponto, com a coordenada deste ponto, tá? Então, ele tem que calcular as coordenadas, tá? É mais fácil ele calcular a coordenada já no eixo aqui, porque ele já vai ter aqui, ó, a referência, né? Ele já vai colocar aqui ele sabe que vai ter que andar só aqui, e na linha mesmo, né? Este é 0. Ele não vai ter deslocamento aqui em este, né? Se ele amarrar a linha dele aqui. Beleza? Também é muito bom trabalhar dessa forma. Porém, você tem que ficar fazendo cálculos de coordenada, calculando coordenada para as interseções, ó. Tá? Porque se você tiver uma linha base muito grande, por exemplo, se eu estou com a minha linha base amarrada aqui, ó, com a referência aqui, nesse eixo, eu tenho que somar, né,
né, todas essas medidas, tá? E sim, é meio arriscado você cometer erros também. O programa que eu vou estar passando seria basicamente como fosse uma linha de referência. Porém, você trabalha a 90 graus da obra, né? Um exemplo. Eu tenho esses dois pontos que são tá em coordenada topográfica e com essa referência, com esse ponto de referência que é minha coordenada da obra, né, do meu projeto, que o meu projeto me forneceu, e o azimuth, eu consigo trabalhar já ordenado, tá? Já consigo trabalhar 90 graus. Quando eu aplicar a fórmula que o programa, essas coordenadas que eu vou utilizar na estação e na ré não vai ser mais as coordenadas topográficas, mas sim as medidas em relação à minha referência, tá? Em relação à minha referência. Para você entender, se eu pegar aqui, ó, vamos tirar aqui uma dimensão, para não ficar fazendo muita conta. Vou pegar aqui desse ponto a esse eixo aqui, ó. Na verdade, aqui, ó, até aqui, ó. Vou pegar ao contrário para ficar mais fácil. Vou pegar desse eixo, que vai ser minha referência, até aqui. Então aqui eu tenho 51.259 metros, tá? Então, na minha norte, né, eu vou utilizar na minha norte 51.259 e na minha este eu vou estar utilizando, vou estar inserindo na minha este 12.813. Dessa forma, eu já trabalho 90 graus. Ah, Lucas, mas aí, quando você precisar ler um ponto auxiliar, você vai precisar de estacionar com as coordenadas reais e fazer a leitura desse ponto. Não, negativo. Desta forma, eu posso ler esse ponto, e com outro programa eu já consigo voltar, né, a minha coordenada para a coordenada real. Beleza? Então, eu vou estar te mostrando como agora aplicar o programa. Espero que você tenha entendido esse conceito básico aqui, tá? Essa explicação assim bem superficial. Caso você não tenha entendido, pode mandar lá no Tira Dúvidas, tá? Que eu vou tentar te explicar. Caso a gente não consiga explicar por mensagem, a gente faz uma reunião e aí eu explico aqui passo a passo e vamos tirando as dúvidas no decorrer da reunião, beleza? Então vamos lá. Antes da gente pegar o programa, vamos só entender aqui como que a gente vai aplicar, né? E qual é o sentido. Observe o seguinte, lá o programa vai pedir algumas informações, tá? Eu tenho aqui esse azimuth e aqui é o seguinte, ó. Já tem esse azimuth aqui, tá? Que ele aqui, ó, já está a 90 graus, né? Então, vamos marcar aqui para a gente poder entender. Então, esse aqui, ó, é meu quadrante, tá? Meu quadrante. Aqui é meu quadrante, ó. Seria aqui, na verdade, né? Seria esse ângulo aqui, ó. Então, eu tenho 90, 90, 90, 90. Então, eu tenho aqui 90. Então, esse aqui já é meu azimuth. Então, desse azimuth aqui, eu já vou somar mais 90. Então, ficaria assim, ó. Vou pegar minha calculadora aqui. 18.09. Entra 90 mais. Então, eu tenho para cá, ó, 108,09. Esse aqui não vai existir, não. Vai ser aqui, ó. 108,09. Então, vou só colocar um texto aqui. Só um segundo. Um pouquinho, ó. Vai ser 108,09, tá? Graus. Só para contextualizar aqui. Ok, ficou um ponto para ficar igual lá de cima. Beleza. Para cá, mais 90. Eu vou ter 198,09. Neste aqui, mais 90, eu vou ter 288,09. E mais 90 eu chego nesse, tá? Eu vou passar de 360, menos 360, eu tenho os 18,09, ok? Porém, lá no programa, a gente não vai poder usar esse ângulo dessa forma, tá? A gente vai ter que decimalizar ele, né? Para hora, minutos, segundos. Beleza, então eu tenho aqui os meus azimuths, tá? Vou só fazer aqui uma coisa aqui, só para a gente poder ficar bacaninha aqui, né? Beleza. Então, esse aqui é os meus azimuths.
como minha estação está aqui, e minha obra, né, praticamente toda a minha obra ela está com base na minha referência aqui, ela está toda para a direita, né, para o lado direito, pegando aqui com relação ao eixo 1, eu vou trabalhar com azimuth nesse sentido aqui, ó, nesse sentido. O azimuth eu vou trabalhar com ele nesse sentido, para você entender, tá? Nesse sentido aí. Então eu vou usar o azimuth 10809, tá? Quando o meu programa pedir lá o azimuth de referência, eu vou usar, né, esse azimuth aqui 10809, tá? E a coordenada de referência vai ser sempre essa, tá? Para tudo que eu fizer agora, todo ponto que eu jogar aqui na obra, caso eu já tiver aí pontos já lançados e eu quiser ordenar eles, a minha referência vai ser esse ponto, tá? Esse ponto e esse azimuth. Eu não posso ordenar esses dois pontos com essa referência e esse azimuth e depois eu pegar esse outro ponto e ordenar com esse e tentar, né, fazer a marcação com base nesses dois, tá? Vai dar erro. Então, você tem que usar apenas uma referência e a partir daí você vai trabalhar somente com as medidas de projeto, tá? Então, você vai ver que é bem tranquilo, ok? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o programa para a gente poder entender isso aqui. O programa, né, já mostrei nas aulas anteriores como insere e tudo mais. Então, vamos pegar aqui, ó, check. Seria esse aqui, ó, ord, de ordenada. Primeira coisa que ele pede, norte da estação. Esse estação aqui é os pontos que você vai utilizar como apoio. Não necessariamente vai ser só o ponto da estação. Primeiro eu vou ordenar esse ponto, que é o ponto que eu chamei de estação. Depois eu vou ordenar esse ponto, que é o ponto que eu chamei de ré. Depois eu posso ordenar, né? Depois que eu jogo esse ponto, eu posso ordenar ele, caso eu tenha a coordenada topográfica já, esse auxiliar. Então, o norte e este ali seria o norte do ponto que você vai usar como apoio, como estação, né? Então, eu posso usar esse ponto aqui também como estação. Então, quando eu for inserir a coordenada este, vai ser a coordenada da ré. Quando eu for ordenar esse ponto da estação, eu vou inserir essa coordenada aqui, tá? Então, você vai entender já já como é que funciona. Então, vou deixar aqui assim para a gente poder ver as duas coordenadas, né? Ou a gente dá zoom também. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 77. Deixa eu dar um zoom aqui, né? 7764 164.620 RS AEST 618 061.357 RS. Agora ele pede norte da referência. Beleza, agora sim a gente vem aqui, ó, nossa referência vai ser essa. E um detalhe, você tem que anotar, né, direitinho a coordenada, deixar salva, tanto qual é a coordenada que você usou como referência e também o azimuth, tá? Para depois você voltar essas coordenadas ordenadas para a topográfica, beleza? Então vamos digitar agora a norte da referência. 7764 192.716 RS 618 016 610 RS. Agora ele pede AZ PJ, azimuth de projeto. Como a gente falou, a gente vai utilizar esse azimuth aqui, que é o 10809. Porém, se eu inserir ele aqui em decimal assim, vai dar erro. Então eu tenho que converter ele para hora, minuto e segundos. Como é que a gente faz isso aqui na calculadora? A gente digita 108.09, segunda função, tecla 5, converte, e vem aqui, nesse símbolo aqui, ó, setinha HMS. Pronto, converti. Esse é meu azimuth em grau, minuto e segundos, tá? Ok, vou apertar RS e ele me deu uma distância. Que distância é essa? Essa distância, aqui, ó, pegando na diagonal, vou tirar essa medida para você entender. Pegando aqui na diagonal, ó, nessa posição, tá? Que seria, vamos dizer assim, minha hipotenusa, tá? Então eu tenho aqui, ó, 52.836. Vamos pegar aqui para a gente poder conferir, olha lá. 52.836, beleza? Essa é a medida aqui, ó. Daqui a aqui, beleza? Então seria essa medida aí, essa distância aqui, ok? Beleza, entendido isso, a gente aperta RS e eu vou ter, ó, a minha ordenada em norte. Então eu tenho toda essa medida aqui, ó. Deixa eu deletar isso aqui para não confundir a gente. Eu tenho toda essa medida aqui, ó, daqui até aqui, né? Nesse ponto. Então eu tenho 51.259.
51.259. Apertando novamente RS, eu tenho 12 metros 813. Se eu pego aqui aquela medida que eu já tinha tirado antes, se ela está aqui, deixa eu ver. Não, deixa eu tirar de novo aqui, que eu acho que eu deletei ela. Pegando aqui na referência, eu tiro essa medida aqui, eu tenho 12 metros 813. Conferindo, 12.813. Beleza, então, a gente vai escrever aqui, ó, a coordenada da estação, né? A estação a norte.ord, que é de ordenada, seria 51. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só rodar aqui novamente o programa. Seria 51.259. Então vamos lá. 51.259. E aqui seria a este da ordem 12.813. Se eu não me engano. É isso mesmo. Deixa eu conferir. Ok. Aí beleza. Você entendeu esse conceito aqui? Ok. O que você precisa entender aqui, além de saber, né, que ele calculou certinho a ordenada, é o seguinte. Quando você usa o azimuth, igual eu usei aqui nessa posição, observe que os meus valores que estão à direita, né, no sentido do azimuth, né, para cá, ó, tá nesse sentido, ó, no sentido do azimuth. Então, deu 51.259 positivo. E como esse ponto está à direita da minha linha base, tá? Deixa eu fazer algo aqui só para poder identificar essa linha base, tá? Para ficar fácil o entendimento. Essa seria a minha linha base, tá? Esse azimuth ele vai aqui infinito. Então, vou colocar aqui de uma outra espessura para a gente poder entender. Tá com 20, 50. Beleza, eu vou colocar outra cor. Ó, essa é a minha linha, né, base do meu azimuth, tá? Então, todos os pontos, né, todas as medidas que eu ler para frente aqui, ó, elas vão ser positivas, né, na linha, tá? Na linha. Tudo que eu ler aqui na linha vai ser positivo, tá? Se eu ler uma medida aqui, ó, nesse ponto, nessa região aqui, se você observar, ela está no sentido do meu azimuth, porém está à esquerda do meu azimuth. Então aqui ela seria na norte positiva, mas na este negativa, beleza? Só para você entender. Ok. Agora vamos entender o seguinte, ó. Eu tenho aqui a ordenada da estação, né? E a coordenada topográfica. Agora vamos ordenar esse ponto aqui, ó. Vamos ordenar esse ponto. Vamos aplicar aqui o programa, né? Para a gente poder ordenar esse ponto. Já que assim a gente consegue ver as duas coordenadas já na tela. Vamos lá. Vamos puxar o programa novamente. Coordenada. Vamos digitar agora a coordenada da ré. Né? Coordenada este. Então, a coordenada da ré. 7764.178.372. RS 618.009.534. RS. A referência não muda. RS norte, RS este. Meu azimuth também não muda, porque eu vou trabalhar com o mesmo azimuth, agarrado na mesma referência. RS, essa distância aqui, ó. Pegando na diagonal, tá? Eu tenho 15.994. Vamos conferir aqui. Tá lá, 15.994. RS, eu tenho a minha norte, minha ordenada norte. Observe que minha ordenada norte aqui, ela deu negativa. Está correto, por quê? Se a gente traçar uma linha base aqui, ó, você vai ver que essa linha base, o meu ponto está à esquerda da minha referência. Está atrás da minha referência, está para trás, né? Minha referência está aqui, ele está pegando aqui, ó. Então ele está, né, com base no eixo, ó, com base nesse eixo, ó, ele está negativo ao meu eixo, tá? A minha referência. Está negativo a minha referência, está antes da minha referência. Então, para cá seria 2 metros, menos 2, 272, tá? E agora eu apertando aqui RS novamente, eu vou ter 15.832. Ah, Lucas, mas por que não deu negativo?
é o seguinte, como eu estou amarrado nesse azimuth, ele entende que esse azimuth ele está pegando desde lá de trás e vindo direto. Então, tudo que está para cá, mesmo que meu ponto está aqui à direita dele, né, nesse sentido aqui à direita, a este vai dar positiva. Agora, na linha, na norte, vai ser negativa, tá? Beleza. Então, você vai entender depois quando a gente calcular para esse ponto aqui, beleza? Então, vamos lá. Eu vou anotar esses dados, né? Deu 2 metros e pouquinho ali. Vamos pegar aqui. Vamos lá. Norte.ord. Menos 2. 272. Se não me engano, deu essa medida. E na este, este da ordenada deu 15. Não lembro mais. Deixa eu pegar aqui. 15.832. 15.832. 15.832. Confirmar aqui. Beleza, isso aí. E um detalhe importante agora. Quando você for inserir esses dados na estação, você tem que ter todas essas informações, né, da topográfica e da ordenada. E quando você for inserir na estação, você vai inserir essa coordenada aqui agora. Da mesma forma que você calculou, que ela te deu o resultado positivo, você vai inserir positivo aqui na estação. E lá na sua ré, que deu negativo, você também vai inserir com o menos 2, né? E na este 15, positivo. Tem que inserir conforme deu o resultado. Você pode fazer isso, mandar alocar esse ponto que vai fechar 0, 0. Tá? Você apenas ordenou em relação, né, a 90 graus. Beleza? Ah, Lucas, e agora? Como que eu faço para coordenar esse ponto? Beleza. Agora a gente vai coordenar esse ponto para você entender como funciona. E aí, como você está amarrado, né, nessa referência, então ele vai te dar a medida, né, com base na referência. Então a gente vai tirar essa medida aqui, ó, que é da referência, nesse ponto. Eu vou ter essa medida aqui, ó, essa distância aqui, ó, até aqui, tá? Essa medida daqui, ó. Tô pegando essa medida aqui, tá? Até aqui. Depois eu vou pegar essa medida para lá. Então eu tenho aqui, ó, 17 metros 529, tá? Então vamos já escrever aqui, ó, que esse ponto aqui, né, eu tenho, copiei ele para cá, eu tenho a minha norte, eu tenho em norte, tá, ordenada, eu tenho menos 17.529. É negativo, tá? Porque eu estou antes do meu eixo aqui, ó. Eu estou para trás da minha referência, tá? E agora em este, a gente vai pegar aqui, tirar em este, aqui a ordenada em este, que eu tenho 6 metros 128. Então eu tenho aqui a este da ordenada 6.628. 628. 628. Isso aí. E aqui eu tô, do lado de cá eu estou também em negativo, tá? Negativo. Beleza? Porque eu estou aqui, ó, antes da minha referência e do lado esquerdo. Então aqui eu estou negativo, né, em relação à minha referência, ok? Beleza. Eu tenho a ordenada do meu auxiliar. Então a gente vai calcular aqui, agora a gente vai calcular aqui a topográfica, beleza? Então, dessa forma você consegue tirar, né, trabalhar com qualquer medida. Você estacionando aqui, você consegue fazer as leituras, né, para qualquer região de sua obra. E em qualquer momento que você precisar da coordenada topográfica, você pode voltar com essa coordenada topográfica, beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai fazer aqui para a gente calcular a coordenada topográfica. Vamos pegar a calculadora, vamos vir aqui em cheque, pegar aqui, ó, top. E aí ele te pede, ó, norte da ordenada. Primeiro vamos checar, né, se vai fechar com esses pontos primeiro. Então vamos pegar aqui, ó. A ordenada aqui da estação, ela é 51 em norte, 259. RS 12.813. RS. A referência não muda, né? O azimuth também não muda, a minha referência. Ele me deu a medida, aquela distância na diagonal, ok. Me deu o ângulo, ele também me dá o ângulo, né, de abertura. Ele me dá o azimuth já também. E agora ele me dá a minha
coordenada, né, certinha. Arredondando aqui, 620, fechou. E aqui a este bateu. Agora vamos para a próxima. Vamos pegar aqui, check ordenada, onde está a norte, opa, desculpa, é aqui, ó, o top. Onde está norte da ordenada. Para você ver, eu vou digitar o valor de 2 positivo, né? Vou digitar positivo, para você ver que vai dar erro. 2.272. RS 15.832. A referência não muda. Distância, o ângulo, o azimuth, a coordenada norte. Não bateu, tá vendo? Deu aqui uma diferença aqui de 2 metros aqui, ó, em relação a esse aqui, tá vendo? Por que dessa diferença? Você vai ver que aqui também deu diferença, tá vendo? Por quê? Porque aqui é negativo, né? Então é menos 2 negativos. Ó. Então vamos aplicar o sinal de menos 2. Vamos rodar novamente o programa para você ver que agora vai fechar nas coordenadas corretas, tá vendo? Beleza? Vamos agora calcular para esse, tá? Vamos lá. Vamos pegar, ó, a ordenada vai ser menos 17, digitar 17.529. Vou apertar aqui, ó, o símbolo de menos e mais. RS 6.128, menos e mais. RS, referência não muda. Norte, a este e a norte não muda da referência. E o azimuth de projeto também não muda. A distância, o ângulo e a minha coordenada. Essa é a minha coordenada desse ponto. Então, vamos colocar aqui, ó. Copy. Opa. Então, eu tenho a norte. Deixa eu colocar para outra tela aqui para eu poder digitar. 7764.203.984. Beleza. Vamos pegar aqui. A este. 618.001.850. Beleza, tá aqui. Essa é a minha coordenada, tá? A de cima, porque eu acabei apertando em cima do texto, mas aqui, ó, tá aqui. Beleza. Agora você vai ficar na dúvida. Será que tá certo? Será que tá errado? Para a gente poder conferir, a gente pode inverter o azimuth, tá? Inverter o azimuth e fazer o cálculo para você ver que bate, tá? Que bate, mesmo não sendo esse azimuth. Então vamos lá. Como você pode ver, eu tenho aqui, ó, essa coordenada, né, que é dali que eu calculei. Então vamos checar essa coordenada para você entender que fecha, tá? Vamos lá. Para cá, se eu trazer agora a minha linha base para cá, né, como fosse minha referência do meu azimuth sendo para cá, observe que esses valores aqui, eles estariam todos positivos, tá? Então, esse aqui foi com base no azimuth 108,05. E agora eu vou calcular essa coordenada com base nos valores, né, com base nesse azimuth. Então vamos lá, só para você entender como funciona a coordenada. Vou chamar novamente o programa, top. Em vez de ser negativo, vai ser positivo, então eu vou tirar o sinal. RS vai ser também positivo. RS. Aqui, como é o 108, eu vou inverter, vai ser 288. Então eu vou somar mais 180. Então tá aqui. RS me deu a distância. RS. 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 Ele me deu a coordenada certinha, beleza? RS, tá aqui a coordenada. Então, é para você entender, tá? Lucas, e se eu trabalhasse com esse azimuth aqui? Da mesma forma, tá? Só que aí, aqui, os seus 6 metros seria positivo. E aqui, para a esquerda, os 17 seria negativo. Então, dessa forma, você vai utilizar aí os dois programas para fazer esses cálculos, né, de ordenadas. Dessa forma, você consegue calcular qualquer ponto, né, qualquer região da sua obra, para você poder estar marcando, né, as suas bases, né, e já vai estar
a 90 graus. Então, como você pode ver, eu tenho a coordenada topográfica, eu levo elas para a ordenada e depois eu posso ler qualquer outro ponto, qualquer região da obra e posso trazer novamente essas coordenadas com base nas minhas referências, né, do azimuth, da coordenada do projeto, que eu utilizei como referência, e transformo novamente para topográfica, beleza? Caso você tenha ficado com dúvida, tá, nos cálculos, só deixar aí a mensagem, né, referente à sua dúvida, que a gente vai tentar te auxiliar, ok?